pessoal, tudo bom? Vou começar a falar hoje, perguntar para vocês uma questão que foi solucionada no informativo 552 do STJ. Eu quero saber de vocês quem tem legitimidade para propor a execução de condenação oriunda do Tribunal de Contas. A gente sabe que uma condenação oriunda do Tribunal de Contas, tanto para ressarcimento do erário como para multa de determinadas pessoas, entidades, constitui um título executivo extrajudicial. E a questão que foi decidida pelo STJ e antes já tinha sido decidida pelo STF é: quem é o legitimado para fazer a execução desse título executivo extrajudicial? O Ministério Público ou aquele ente público prejudicado na pessoa de seus procuradores? Qual dessas duas pessoas eram os legítimos para executar esse título executivo extrajudicial? O STJ, a primeira sessão do STJ em 2009, tinha entendido que o legitimado era o MP. Então o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas Estadual, ele executaria os títulos executivos provenientes dos tribunais de contas estaduais, por exemplo. No entanto, o STF em 2014, no finalzinho de 2014, decidiu quem é o legítimo não é o Ministério Público. Quem vai executar essas condenações, essas multas provenientes dos tribunais de contas, sejam eles Tribunal de Contas da União, tribunais de contas estaduais, são os próprios entes prejudicados, nas pessoas de seus procuradores. Por que o Ministério Público não é o legitimado? Aqui nós temos dois fundamentos que você pode colocar na sua prova se você for questionado em relação a isso. O primeiro fundamento é do STF. O verdadeiro credor dessas condenações de restituição ao erário, dessas multas, é o próprio ente público. Então nada melhor do que o próprio credor desses valores executar esses valores no Poder Judiciário. Primeiro fundamento é esse: o verdadeiro credor é o ente público. O segundo fundamento, o artigo 129, 3 da Constituição Federal, até fala que uma das funções do Ministério Público é proteger o patrimônio público. No entanto, para o STF, nós não podemos garantir uma interpretação ampliativa para esse inciso, garantindo então a proteção do patrimônio público de uma maneira indiscriminada a ser feita pelo Ministério Público. Então o Ministério Público, essa legitimidade do Ministério Público foi afastada pelo STF e agora o STJ, a primeira sessão do STJ que tinha entendido antes que o MP tinha essa legitimidade, alterou seu posicionamento, acompanhando o que falou o STF em 2014, num julgamento com repercussão geral reconhecida, e agora a primeira sessão falou: eu então me curvo ao que o STF falou em 2014 e acompanho o entendimento no sentido de afastar a legitimidade do MP para executar essas decisões dos tribunais de contas, esses títulos executivos extrajudiciais, garantindo a legitimidade tão somente para o ente público prejudicado. Essa decisão importante porque ficou consignada então uma mudança de entendimento dentro da primeira sessão do STJ e pode ser cobrada nas provas de vocês, tá bom? Então bons estudos, até semana que vem, tchau!